Aí eu resolvi, já decepcionado com a faculdade, não ter nada. Vou fazer a experiência do que é não ter nada. Eu quero andar pelo mundo sem nada. Só que aí a família, ofendida com a minha opção, cortou relações. E o que era para ser uma experiência virou situação. E assim eu vivo até hoje. Cansei de dormir em cima de papelão, mas a minha origem não foi essa. Minha família era abastada, minha família tinha bastante grana. Meu pai era oficial do Exército, eu estudei em ótimas escolas. Só que eu tinha uma diferença. Eu me incomodava com os privilégios que eu tinha. Os meus amigos eram numa favela que estava no fundo da minha casa e eu jogava bola com eles. Eu sentia que aquelas crianças eram superiores a mim, eles tinham muito mais liberdade enquanto eu era monitorado. Eu percebia que eram pessoas muito mais livres do que eu era preso. E quando eu estava no meu meio, na minha casa, com os meus amigos, eu questionava essa diferença, questionava os nossos privilégios. E nesse meio é muito mal recebido, as pessoas não querem saber, não querem tratar do assunto miséria. Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, é assim que eles pensam. E eu me senti estranho, eu era um estranho naquele meio. E passei a adolescência, tentei entrar no Exército, não tenho temperamento para aquilo. Fui funcionário do Banco do Brasil, também não tenho temperamento para aquilo. Eu vivia por pressão familiar em nome das coisas, dos benefícios, das facilidades. E eu sentia alguma coisa estranha nisso, porque não me satisfazia. Eu sentia uma atração muito grande pela maneira dos mais pobres, que no caso do meu convívio eram os serviçais. Eles eram mais espontâneos, mais sinceros, o olhar tinha alguma coisa diferente. E eu tentava me aproximar deles, eu ia para as festas e ficava na cozinha, conversando com os garçons, com os cozinheiros, com as pessoas, com os faxineiros, que me tratavam muito bem, mas não me tratavam com igualdade, porque quando se tratavam entre si, eu sentia que era diferente. Eu era um riquinho legal. Quando eu cheguei até a faculdade, eu entrei na faculdade por pressão familiar também, eu vi esses assuntos que eu queria discutir, que não encontrava jeito, serem discutidos. E fiquei muito encantado com aquilo por uns 3 meses, porque depois eu percebi que essas pessoas também não se aproximavam dos mais pobres. Quando eu saí do Exército, eu tinha o couro bem duro. Eu aguentava dormir no chão, papelão, molhado, passava fome tranquilamente. Então, eu saturado do meu meio social, todo feriado, todo espaço que eu tinha, eu viajava de carona. Ia para uma aldeia de pescadores, uma vila no alto da montanha, onde estavam as pessoas mais pobres, porque eu sentia muita atração. E ficava observando que aquelas pessoas tinham muito mais espontaneidade, tinham uma união muito maior do que no meu meio, na minha classe. Eu tinha uma humanidade, uma relação afetiva que eu não conhecia. E aí eu cheguei no meio mais pobre, pedindo o que comer, pedindo onde dormir, e as pessoas começaram a me olhar com igualdade. Como eu tinha a visão condicionada, porque a gente é condicionado por uma mídia safada, cheia de psicologia do inconsciente, eu cheguei no meio dos mais pobres como quem chega no meio dos ignorantes. Eu vou ensinar eles, porque eu tive mais escolas. E começava a falar da humanidade, da desigualdade, mas a língua que eu falava não era a língua daquele lugar. E as pessoas ali já estavam me olhando com igualdade, porque eram fodidos, mais do que todo mundo. Então eu percebia que com igualdade eles eram mais espontâneos, eles riam da minha cara, do meu jeito de falar. Eu de repente me dei conta que ninguém entendia o que eu estava falando. Aí eu me senti um idiota, 2 vezes. Primeiro porque eu achei que eu estava indo para o meio da ignorância, e eu percebi que ignorante ali era eu. E segundo, porque eu percebi que eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e só uma boca. Eu tenho que ouvir mais, observar mais e falar menos. E eu comecei a fazer isso, prestar atenção. E percebi que no meio da periferia, que a gente julga que é tão ignorante, existem códigos de comunicação inacessíveis para quem fala a língua acadêmica. São códigos intuitivos, são códigos de sentimento, são gestuais, é mímica, é uma coisa muito mais profunda. E eu percebi também, aliás, no meu próprio coro, que a capacidade de resistência nas periferias é muito maior do que nas outras classes. Porque quem trata com dificuldade ganha força. Ali se acostuma, aqui todo mundo sabe disso, se acostuma a tratar com dificuldade, superar perdas o tempo todo. Dificuldade gera resistência, facilidade gera fragilidade. Então as classes mais altas, como aquela que eu era originário, era muito frágil, muito medrosa. Era o que me incomodava lá, era o medo. Ali era um medo enorme de cair de patamar. E quando eu estava misturado com a maioria, eu via que ali ninguém ficava triste porque não tinha nada. Pelo contrário, era uma alegria danada. As dificuldades eram pinto, era brincadeira de criança. Aí eu comecei a perceber que essas pessoas não sabem disso, porque tem todo um processo de impedimento
do desenvolvimento dessas pessoas. Comecei a perceber que a escola pública não merece nome de escola. Existe uma sabotagem institucional. Ali não chegam verbas, não chega o ensino. Ali é um centro de tortura de professores, de alunos e de funcionários. A escola pública é feita para fabricar ignorância, para que as pessoas não se deem conta do que acontece no mundo. Eu comecei a perceber também que quem faz tudo na sociedade é a rapaziada mais pobre. Se você se colocar em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar onde tenha civilização e olhar em volta, você não vai ver 1 milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. Todas as roupas são costuradas por pobres, todas as paredes são levantadas por pobres, a comida que se come é plantada, colhida, trazida e preparada por pobres. O pobre faz tudo, tudo, não falta nada, só que ele não sabe disso. A sociedade se estruturou em cima da massa mais pobre, e a massa mais pobre sustenta essa estrutura. É uma estrutura criada na época dos reis ainda, onde a sociedade vivia em função daquela cúpula da nobreza. Toda a sociedade. Existia uma classe intermediária, que era a pequena nobreza, que administrava os peões, o povão que fazia tudo, sustentava tudo, e aquela cúpulazinha pequenininha. Essa estrutura está aí até hoje. Só que em vez de reis, são mega empresários, mega banqueiros, que controlam a mídia, controlam os políticos. Eu não acredito mais na política, porque quem faz a política são os empresários que financiam as campanhas. É empresário que faz política pública. Eles estão na cúpula e não querem sair da cúpula. E para isso tomaram todos os cuidados. Muita coisa do que eu queria foi induzida por eles. Muita coisa da minha visão de mundo foi induzida por esse motivo. Você tem que ver o mundo distorcido para ele permanecer como está. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a mudar os valores, começa a mudar o comportamento. E eu acho que é isso que vai mudar a estrutura toda da sociedade. Porque os mais pobres não só constroem a sociedade, eles sustentam a sociedade, eles mantêm a sociedade. A carga tributária, que é o que banca o Estado, ela está em cima do consumo. Ela não está em cima nem do patrimônio, nem da renda. E estando em cima do consumo, se divide entre a maioria. O mais pobre paga pela sociedade. E, no entanto, ele é traído, ele é sabotado, ele é desprezado, ele é perseguido, ele é enganado, ele é visto com desprezo. E ele se sente assim. É isso que é mais grave. Quando a gente percebe o valor que a gente tem, a gente para de se sentir humilhado. A primeira vez que alguém me desprezou, que eu demorei para perder o jeito de riquinho, a primeira vez que alguém mandou eu sair com desprezo, sai daí, seu vagabundo, eu ri, porque isso não me humilha. A grosseria da arrogância não me humilha em nada, porque a arrogância é a capa da insegurança. Essas pessoas morrem de medo. Bota uma arrogância, veste uma arrogância, uma superioridade, mas é falso. A gente não pode aceitar isso. É como um presente. Se você aceitar o presente, você vai levar. Mas você pode não aceitar esse presente, e aí você não leva. É preciso a gente não tomar um insulto para si. É somente uma manifestação. A gente não passa a ser o que pensam que a gente é, ou o que dizem que a gente é. A gente não pode ter vergonha de não ter roupa de marca. A coisa é tão absurda que uma pessoa honesta, generosa, leal, sincera e mal vestida é mal vista.